para a criação do relatório. Essa aqui é uma etapa que a gente está planejando automatizar. Posso tirar relatório, por exemplo, direcionados que estão com atraso, por exemplo, ou em análise que estão com atraso. Isso daqui é tudo que está parado no direcionado, tudo que está parado na análise e que está com atraso e as meninas não deram também. Então, a gente vai construindo isso de acordo com o desejo, basicamente. Isso que é o que muda de uma gerência para outra, de uma coordenação para outra. Por exemplo, eu já tive casos no grupo que eles pediram para eu configurar em 60 dias e na SM a gente configurou em 30. Eu acho que essa parte do... Eu acho que é análise de cabeça. Mas olha, faz isso. É, análise, ó. A análise foi configurada para 21 dias. Num outro grupo de empresas, eles quiseram trabalhar com 60. Isso. E também os campos, né? Esses campos mudam muito. Isso vai muito sinceramente outro resultado dos relatórios. Cada etapa eu posso construir os campos que eu quiser. Então, tipo, a entrada de processo, eu tenho esses campos aqui. Tenho a origem. Por exemplo, isso aqui a ECM trabalha com um jeito que o outra empresa não trabalha. Eles têm origem, têm o captador, têm o representante. Nesse outro grupo eu não tinha origem, eu tinha captador e representante, mas origem não. Entre outras coisas. Então, é isso que é muito específico de uma coisa para outra. Fala com ele. Sobre os prazos, a gente tem esse controle. Dá para colocar um prazo em cada etapa, dá para colocar um responsável em cada etapa, caso tiver ou não. E tudo que estiver fora do prazo eu vejo em relatório ou vejo aqui na aviso. Ele mostra desde o dia que ele está nesse pipe, o dia que ele, quantos dias ele está nessa fase parada, e qual foi a última atualização de cada carga. Quando ele está atrasado, ele mostra um reloginho de atraso também. Ele tem um layout parecido com o do Trello, né? Sim, para ela é uma versão simplificada, a gente usa, por exemplo, eu uso o Trello aqui,
para artes, para controle de. Para poder aprovar ou não a arte que vai subir, para marketing, eu acho que funciona bem. Exatamente. Então, ele é gratuito, a versão paga dele é bem mais barata, mas ele é muito. Ele não permite todo esse nível de personalização que o Wi-Fi permite. Até hoje eu não encontrei um sistema não vai esse nível de personalização. Então, por exemplo, quando é para rotinas simples, tipo programação de marketing, qualquer coisinha boba assim, eu vou para uso a versão gratuita. Quando a gente está falando somente de comercial, contratar só comercial, comissionamento e coisas do tipo, eu vou para o Pipe Drive, que é uma. Ele é em dólar também, mas é um sisteminha já completo. Agora, quando eu estou falando de rotinas mais complexas, que eu tenho que personalizar campos do jeito que eu quero, que às vezes eu vou trabalhar com integração, que aí usa API, aí tem que ser o Wi-Fi. Não conheço nenhum outro que faça isso. Tem o Odoo, que é um australiano, e tem um outro lá, mas eles não conta de fazer nem o que esse sistema faz. Entendi. O Fábio tem uma pergunta para te fazer? Bora. Consegue me ouvir? Consigo falar. Não é nenhuma pergunta. Eu vi que você fez algumas alterações, inclusive apresentou um cadastro pré-definido de rotinas e até de médicos de hospitais, não foi? Foi umas 2 telas atrás dessa aí. Vai, você disse que não, que aí tem que entrar em contato, que a gente faz alteração, não sei o quê, não sei quem me pediu alteração, porque era necessário fazer de 60 horas, não foi? 60 dias, desculpa. Tem até nossas empresas ali já. Na demonstração, teve uma hora que você falou assim, o cliente pediu para mudar de 40... Isso. Você podia dar uma demonstração desse processo? Como você fez? Fazer uma operação de vídeo para você para disso? Né? Não especificamente desse, mas assim, como é que é feita essa rotina por vocês, entendeu? Pode ser um exemplo, pode ser como exemplo. Não, não conheço não. Eu não conheço não. Todo mundo nosso não tem empresa. Eles têm um monte. Enfim, eu estruturei eles desde o começo, desde o financeiro, comercial, RH, logística, compras, produção. E aqui, por exemplo, foi eles que a gente trabalhou outra quantidade de dias. Basicamente, na análise, eu venho aqui e falo, essa etapa aqui tem um SLA. SLA é o tempo de atendimento, basicamente, para cumprir essa etapa de tantos dias. Então, aqui na ECM, a gente está falando, se o card ficar nessa etapa de análise 21 dias, no 21 dias mais um, ele já vai ser considerado card atrasado. E isso eu uso para mapear as medidas. Eu faço todo o processo dentro do sistema, nada de processo. Na medida que eu trabalhava em dia, ou seja, o card em um dia ele tem que ser dado andamento. Então, basicamente, se não der esse andamento em um dia, quer dizer que estava atrasado e a equipe era cobrada. E uso muito esses atrasos exatamente para isso. Tipo assim, beleza, tudo bem, eu vou ter aqui no final, o resultado final, que é as cirurgias realizadas, que é o que vai me gerar grana, e cirurgias canceladas. As canceladas eu vou querer saber os motivos de cancelamento. As realizadas eu já sei o que é o que vai me gerar grana. Agora, todo esse restante que está parado aqui, qualquer processo, é grana parada. Então, qualquer coisa que parou, estourou o prazo, a gente cai em cima porque fala, por que está parado? Qual que é o motivo realmente de estar parado? Aí tem necessidade ou não foi dado atendimento desse cara? E quando você está trabalhando com poucas cirurgias, até 200, é uma coisa. É fácil controlar os números, inclusive até de cabeça, porque
que está parado, você quase lembra tudo de cabeça. Mas quando a gente está falando de 500, 700 cirurgias mês, aí é outros 500. Sim, fica melhor, né? Para poder visualizar tudo. Basicamente, assim, eu não tenho que me preocupar em olhar carne por carne. Só vou, como se fosse um coordenador de área, eu só ia atacar os caras que estão atrasados, que é grana parada. Basicamente isso, era isso que você queria saber, Fábio? Claro. Não, não. Seria mais a rotina da troca, né? Ou seja, eu vi que você entrou numa parte de configuração. Essa configuração é que ela é pré-definida no CRM ou ela já está no card como um SLA, né? SLA, como você falou. SLA significa Service Level Agreement, né? O nível de serviço contratado. Só que aqui eles tratam como prazo final da etapa, praticamente. Então, assim, é aqui nas configurações avançadas da etapa, aqui na configuração, aqui em opções avançadas, ele tem algumas coisas que eu posso definir. Essa tela aí, então, porque isso parece ser o card padrão, o card não, a configuração padrão do card, né? Dentro do Pipefy mesmo, né? Isso aqui vai dentro Não foi nada criado. vai relacionado à etapa. Então, Perfeito. aqui eu falo quanto tempo essa etapa, o card pode ficar dentro dessa etapa, ou não, nesse caso está zerado. Quer dizer, ele não tem tempo limite para ficar dentro dessa etapa. Eu posso definir responsáveis, por exemplo, quando eu vou criar um sistema de aprovação de compras ou aprovação de viagens inicial aberto ou aprovação de projetos aberto, eu posso falar assim, olha, se for abaixo de tal valor, passa direto. Se for acima de tal valor, vai para o diretor comercial aprovar. Ou como você falou isso, E como define aí os níveis de acesso? níveis de acesso. Níveis de acesso. Quem é diretor, diretor. Quem é operador, operador. Quem é motorista, motorista, entendeu? Você importou esses níveis de algum lugar, não? Tudo do zero, né? É na implementação, né? Perfeito. Somente a leitura ou apenas formulário inicial. Então, se eu tiver nível por empresa, por exemplo, como é que fica? Eu consigo ter uma visão geral de toda a minha operação com mais de uma empresa, por exemplo? Ou eu teria que ter uma visão por empresa? Tem acesso a duas empresas diferentes. Se eu for aqui trocar de empresa, eu tenho acesso a SL e tenho acesso a DIA. De maneira não relacionada, né? Com a sua ferramenta final. Tudo diferente, tudo diferente. A única coisa é que o mesmo usuário que ela entra aqui, ela consegue logar no. Aí, relacionado aos usuários que eu coloco dentro do pipe, por exemplo, para construir esse pipe, eu criei essa quantidade de banco de dados aqui para rodar esse pipe simples de processos. Isso só o pipe usou essa quantidade de banco de dados. Esse database aí, esse database tem que criar, né? Isso, esse banco de dados. E aí, seguindo a modelagem do próprio Pipefy. Sim, é uma modelagem que eu construí também normalmente no Wi-Fi. O Wi-Fi é zerado. Vamos supor, se eu vim aqui. Não, mas ele vem com um monte de template, né? Tem um monte de coisa pronta também. Você usou o dele, não. Você tem que fazer do zero. Você tem que trabalho, você tem que ficar desfazendo, apagando e retrabalhando tudo do zero. Eles têm template aqui, por exemplo, se eu vim aqui no Pipefy, se eu for para criar um novo pipe, ele tem aqui, por exemplo, eu quero um template de compras, processo de compras.
Ele já tem um template aqui, ele tem uma demonstração. Aqui ele não mostra as etapas. Aqui ele mostra mais ou menos as etapas. Então, assim, ele tem um layout pronto para o processo de compra, que ele não vai mostrar. Não sei. Ele vai criar um template, ele vai gerar vários bancos de dados e vai gerar um template. Só que aí, para modificar isso, me gera muito mais trabalho. Eu tenho que desfazer as integrações, excluir os bancos de dados, recriar de novo. Eu nunca trabalho com templates. Hoje em dia, de jeito nenhum. Eu tinha um mini. Eu tenho mais de uma operação, tá? Vamos supor que eu tenho 4 operações. Não digo operações corporativas, tá? E aí eu tenho 4 usuários desse do Pipefy, por exemplo, assim, no teu sistema. Certo? Eu preciso de uma visão integrada para minha gestão geral, tá? Para minha direção, para o meu corpo de CEO. Eu exporto. Você me ouviu ou não? Conseguiu me ouvir? Operações, uma gestão integrada para o CEO. Não. Tenho 4 operações, tá? Eu tenho uma empresa A, empresa B, empresa C, vamos supor assim, né? 4 operações corporativas. E aí eu tenho 4 acessos simultâneos nesse pacote, né? Duas coisas. Se isso gera algum tipo de contrato diferenciado, separação contratual para o uso do serviço. E se eu consigo exportar esses dados para eu fazer dentro para o meu CEO, por exemplo, a integração desses dados e gerar insight de produção. Pouco complexo, mas vamos lá. Não tem complexo. Exemplo. Então vamos lá, vamos reduzir a complexidade. Eu consigo exportar, tá? De maneira simples, tá? Pode ser por uma consulta API ou pode ser por uma conexão remota, até um CSV, se for o caso. Eu consigo fazer isso? Sim, por exemplo, você pode criar. Se você tiver 4 operações similares, ou com bases similares, ou enfim, mesmo que não for similar, você precisa cruzar os dados, você pode vir aqui em relatórios, exportar relatórios. Então, ele tem exportação para. Eu acho que é CSV ou Excel, um dos dois. Mas ele tem essa exportação via relatório. Peguei seus dados. Vai demorar para gerar, né? Pode cancelar isso aí, cara. Não, só precisa falar, não precisa demonstrar, Ele não. tem a exportação em relatório, tem a visualização, ele acessa Excel, ele exporta Excel. Então, assim, ele tem a visualização em tela, você só consegue ver o que está dentro de cada empresa. Exatamente por isso que eu preciso da exportação. Então, assim, você pode Imagina que eu tenho uma empresa de administração que administra todo uma holding, tá? Deixa eu te dar um exemplo de onde eu estou puxando isso, tá? Há alguns anos atrás, eu trabalhei com uma empresa chamada Salta, tá? Educação. E eles são proprietários de basicamente todas as escolas, 60% das escolas particulares do Brasil. E o que acontece? Cada escola é sua operação, entendeu? O que acontece é que quando eu tinha que gerar a integração para o CEO, eu tinha que pegar de todo mundo, entendeu? Não? Ele falou que a cara assim passou muito tempo sem mas talvez. Deixa eu pedir como integração. Acho que eu conseguiria, talvez. Já testaram com o ChatGPT, salário? Perfeito. Se ela faz isso, já é o suficiente. Essa você é uma empresa que presta serviço para várias outras, vamos supor que a gente está falando de capacete aí. Quando ele considera 4 diferentes. Até porque você não realmente nem faz isso.
Entendeu? Mas o que pode ser feito? Por, eu posso eliminar a visualização aqui também. Então, aqui na parte de referência, eu posso falar assim, você, a empresa mãe, teoricamente, tem acesso a tudo. Mas as empresas filhos, não seria uma empresa, ela usaria o mesmo esqueleto aqui do processo, só que aqui o usuário está delimitado como visão restrita, ou seja, ele só pode criar e editar os cards que ele participar. Ou seja, você pode ter três empresas rodando dentro desse mesmo processo e cada um só vai ver os seus cards. Mas assim, para a gente colocar usuários diferentes, seriam assinaturas diferentes? Cada usuário, uma licença. Você Wi-Fi. E para isso, contrato. Isso é outra coisa. permite Outra coisa. mas quando eu preciso Não tem nada a ver com o Wi-Fi, aquele contrato. eu coloco Aquele contrato não tem nada a ver com ele, é só com... Então, É só com consultoria, não tem nada a ver com o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma coisa à parte. isso que eu tô falando. Dá para colocar como membro daquela equipe. Sim. criou Ele está oferecendo outro sistema da STM, aquele 6 mil. Sim. traz os dados Se forem duas empresas. aqui. Então aqui eu tenho o admin, assim, e eu tenho aqui o captador de atualização. Vai ter que custar mais. É isso? Se uma empresa, se ele está considerando ele valor para uma empresa, você está considerando para... Parece que é tudo integrado ali, então deve só copiar o módulo, aí você copia e muda o nome do módulo. Né? Cada módulo é o nome de uma empresa, entendeu? Mas eu vou confirmar. O suporte é para fazer alteração quando a gente quiser. Isso foi o que você desenvolveu para o médico ter acesso ao que você colocou lá no Pipefy. Isso foi só que sem Legal, legal. Porque senão já pensou, se a empresa tivesse vários 50, usuários. são 50 assinaturas, Sim. entendeu? É isso que a minha dúvida era essa. eu fiz um pacote com eles de 200 assinaturas iniciais. Ele acaba saindo mais barato do que algumas contratações. Por exemplo, na ECM, eles estavam pagando por 17 assinaturas, mais caro do que o pacote que eu fechei agora com o Pipefy por 50 assinaturas. Então eu fechei um acordo com eles. Já tem alguns acordos que eu fecho como se fosse escola, como se fosse coisa Isso. Que aí Eles fica mais liberam- barato. eles liberam mais barato. Então, assim, vamos supor, eu tinha até comentado com o Matheus, o que a ICM pagava de paga menos que eles pagam hoje em dia, 300, quase $400 a menos por mês. Acesso. E aumentar os consumos de API de 500 consumos de API para 10.000 e de 300 automações para 2.000. Isso reduzindo o valor ainda de mensalidade. Então, é tudo negociação. Eu sempre Sim. vejo o cenário que tem empresa e eu coloco. A gente pode partir para esse lado, para esse. É que nem essa questão do médico. Tem empresas que preferem que o médico esteja no Wi-Fi, porque dá para eu fazer outras operações lá dentro também. Agora, se eu mapear com vocês que a utilidade seria só visualizar dados, eu falo, peraí, não compensa a gente pagar o usuário, vamos jogar para o sistema externo, tem um sistema externo. Show. Então, por isso que eu faço tudo sempre o mapeamento. Aí você fala assim, não, eu tenho interesse de tirar esses dados para mostrar para o CEO de forma unificada. Não, eu vou jogar no sistema externo. Mas se eu fosse pedir para esse médico colocar a informação do paciente, como era a minha ideia anterior, lá dentro, então ele teria que ter um usuário lá dentro, né? Não, porque se ele tiver um inicial, ele não precisa de usuário. Existe um formulário inicial aqui. Ah, esse primeiro aí não precisa ter um usuário para colocar a informação? Não, aqui no formulário inicial, por exemplo,
Qualquer um tem. Eu tenho ID, a identificação, cadastro do paciente, ele preenche o convênio, plano, tipo de acomodação, número da carteirinha, seleciona ali como médico. E dá para anexar arquivo? Então, show. Basicamente, esse daí é esse daqui, ó, compartilhamento de formulários. Se eu pegar esse link aqui, dá para vocês, ou para o A médico, gente poderia, é isso aí, compartilhar pro médico, ele bota no card dele. compartilhamento. Ó, eu abri uma janela anônima do Google como se eu tivesse mandado esse link para vocês. Sim. Compartilhe esse link para alguém externo, que não é usuário. Ele vai conseguir abrir isso daqui, ó. Então, ele vai preencher o paciente, ele pode selecionar ou adicionar. No caso, assim, como está externo, eu nunca deixaria ele selecionar, porque aí ele vai ver os dados que eu tenho aqui. Então, esse foi construído para isso. Mas eu poderia preencher os dados aqui, poderia anexar arquivos, posso fazer tudo. Ele preenche e manda. E aí ele vai ter o e-mail dele aqui. E aí, cada mudança que eu fizer no pipe, de etapa, eu mudo para cá, mudo para cá, ele vai recebendo e-mails de aviso. Entendeu? Então, isso eu não preciso de usuário. Entendi. Perfeito. E essa notificação pode ser por e-mail ou pelo WhatsApp, que o paciente vai receber? Só e-mail? Foi alimentando. Quem vai gerenciar os processos ali, porque tem que ter usuário. Então o médico precisaria ter uma autenticação lá na página anterior, naquela que você compartilhou, né? Só o link. Acesso. Ele não precisa autenticar nada. Não, só o link externo ele preenche lá e coloca a informação. Então, mas ele não precisa ter nenhum tipo de autenticação? A autenticação é um link, já é tipo uma senha, né? Mas não corre o risco de subir líquido, não? E vai cair na primeira etapa do material. Tá, ele autentica lá naquela página, então. É isso? Seria isso? Eu tenho duas formas. Eu posso criar um médico como usuário. No Wi-Fi que você está falando, ou lá na outra página. Ou eu posso não pagar os usuários, ter um link externo. Qualquer pessoa de posse com desse link pode preencher os dados que estão lá. E aí eu configuro quais dados eu quero que ela preencha. Então, por exemplo, aqui que eu coloquei que o paciente é selecionado, eu não colocaria que seria selecionado. Eu colocaria para a pessoa preencher o nome dele. Eu colocaria também, por exemplo, para ele enviar o documento do paciente. A gente pode selecionar os campos que eu quero que o médico preencha aí. Então, você define tudo que quer. Então, eu não criaria esses que estão aqui na ICM, que é do outro jeito. Então, assim, paciente, citado ou enviado o documento. Se você tiver um plano bom no Wi-Fi, dá para a gente utilizar até a inteligência artificial aqui interna. Ele lê a imagem do documento e transcreve, por exemplo. Se eu quisesse que ele mandasse um áudio aí para mim, falando um pouco sobre esse paciente. Não. Não. Ele poderia mandar até um áudio como arquivo, por exemplo. Ele tem... Mas falar aí direto no link ele não vai conseguir. Não. Porque não vai ter nem inteligência para isso, né? Não. Eu tenho como enviar um áudio. Aí envia um arquivo MP3, por exemplo, ou algo do tipo. Entendi. Aí seria um anexo qualquer. E ele tem um campo de anexo que ele aceita vários anexos. É possível fazer um outro sistema que faça um monte de coisa? Mas não sei, porque teria um tempo e custo para isso. Eu não conheço o sistema do mercado que vai fazer tudo também. Eu acho que controle de etapa outros processos da empresa também. Dá para aplicar para RH, compras, para comercial, enfim, para tudo que envolva fluxo e processos dá para ser aplicado. Daria para avançar depois que realiza a cirurgia, no caso aí desse sistema, acabou, né? Não teria mais nenhuma tag que se sucede a isso, ou tem? Tá. De cirurgia. Mas eu consigo criar automações aqui internas do Wi-Fi, tipo, quando terminar o processo de cirurgia, automaticamente cria um card num outro pipe.
Aí cria um outro pipe aqui dentro. Tá. Outra dúvida. Nós somos um grupo de empresa, né? Você sabe que isso é normal. Tem até algumas empresas que estão aí no pipe deles que são nossas aqui do Rio. Você implantando ali, colocando ele o módulo dele, a gente consegue duplicar esse módulo e só alterar esse módulo para o nome de cada empresa ou é um negócio mais simples? Se uma, pipe que tem, mas tudo dentro da mesma assinatura, é fácil. Por exemplo, eu criei todo esse processo desse pipe aqui. O pipe é esse processo completo, teoricamente. Então, eu pego aqui esse card, esse pipe aqui, e ponho no duplicar. Ele vai Isso. gerar uma cópia dele Foi isso que eu aqui do pensei. lado, e aí eu crio os processos ficam iguais, e só troco o nome aqui do Pipefy. Assim como tem aqui na TIA, quer ver? Que eles têm dois processos criados, ó. Deles é tudo junto, parece, né? Neurospine, Geomed, Links, tudo no mesmo. É tudo integrado na mesma coisa. Eles não separam cada módulo por empresa distinta. Na verdade, existe uma empresa que A empresa que faz tipo uma consultoria para eles e pega todos os processos, não tem por que fazer a separação. Faz sentido, faz sentido. Mas se, tipo, lá no e-mail a gente recebesse algum comunicado referente àquela empresa, você conseguiria fazer a notificação e já chegar nesse card? se o e-mail Tipo, mais chegou complexo. o e-mail lá do paciente Francisco. Ele é da empresa fulano de tal. Essa informação consegue chegar no card? Aqui tem um sistema de e-mails de recepção, mas eu acho muito difícil, porque normalmente assim, vocês vão trabalhar com quantos e-mails? Você já pensou nisso? No mínimo 10. Bota aí, inicialmente vai ser só um ou dois, mas Não cadastram todos os. Eles têm um único e-mail centralizado de tudo que eles usam para cadastro de todos os operadores. Mas, e aí, quando você tem 10, como você vai cadastrar isso nos operadores? Você não consegue fazer isso. Não, não tem como cadastrar nas operadoras. O problema não é nem cadastrar nas operadoras, o problema é o cadastro no hospital. Isso, exatamente. Entende? Como que vai e-mail? A maioria deles tem muito, muito e-mail centralizado. E aí, nesse centralizado, eles fazem a distribuição para as meninas. Cada menina tem um, que é para caso eu precise trocar alguma informação por e-mail. Mas aí, quando está tudo centralizado, ele tem até a questão do e-mail aqui, tá vendo? Eu tenho configuração de recepção, que a gente pode configurar uma parte de automação, uma caixa de entrada, e tenho a configuração de disparos. Mas dificilmente isso funciona para quando você trabalha em e-mails centralizados, entendeu? Entendi. Eu acho que seria uma automação muito. Daria para pensar numa viagem dessas, tipo, eu faço a leitura do meu e-mail através do N8N, lendo Gmail, lendo a Microsoft. Aí do N8N eu faço a interpretação com o ChatGPT, segmento em campos. Do ChatGPT eu comunico com a API do Pipefy e alimento o campo dentro do Pipefy. Tá, mas não sei até que ponto o custo compensa numa operação pequena. É possível fazer, imagina, teoricamente é possível fazer, questão de mapear mesmo os processos de entrada, mas só que pelo que você falou assim, eu tenho certeza que vai ser um e-mail, mas possivelmente teria que trabalhar com uma ferramenta externa interpretando e alinhando isso. Porque se eu usar o e-mail próprio daqui interno, ele até tem essa questão de e-mail, por exemplo, abertura de chamados de e-mail. É possível. Eu poderia fazer pelo formulário ou por e-mail. Mas a chance de chegar aqui em lixo é grande. Porque ele vai ler tudo que chegar naquele e-mail, entendeu? De repente você começa a receber spam, começa a receber qualquer coisa, ele vai ler tudo.
É de ser bem Isso aí eu consigo fazer sem Só que a gente teria que ser que chegou lá no sistema. É. Entendi, Vinícius. Mais alguma pergunta, gente? Por mim tá tudo certo, já deu para entender praticamente tudo como funciona. Desse jeito que tá. Você quer. Qual área, basicamente, de atuação? Tu viu? Nessa área de funções severino. Aqui todo mundo não tem nada específico, é só resolver o problema que vai aparecendo. Mas o Mas Stefan, é administração. sim, do que tem ali, você quer. Você me falou sobre a Concierge IA, você me falou sobre aquela conversa do Ralph Maia. Tanto, mas o VOA, a prescrição para. Tudo muito integra. Tudo muito integra. O módulo. Mas você pode chamar para dentro dele. O médico pode usar o aplicativo. Isso aí, o Lucas falou. Ele só vai ligar ali naquela hora. A transcrição volta. Não sei até que ponto você precisa de está implantando uma clínica. Ele tem uma inteligência artificial chamada Snowball. Então, basicamente, a gente usa aquilo para anamnese e para outras coisas nas clínicas. Então, vamos supor, o médico, em vez de ficar conversando com o paciente, ele para a conversa e fica digitando. O médico só fala e Ele ativa a inteligência artificial seja no computador fone, ou ele faz a leitura do code do celular, põe o celular em cima da mesa, conversa com o paciente, a inteligência transcreve tudo. Isso a gente está implantando numa clínica, mas é um sistema mais completo, voltado só para a clínica. mas eu quero que esse sistema integre com o nosso entendeu? Mas aí no caso seria Mas a clínica, nossa, Oi? você quer que o sistema de atendimento do médico integre com o nosso pipe. O médico é vosso? A clínica onde ele está atendendo é vosso? Entendi. Então, o médico, eu quero a informação que ele vai falar desse paciente para a gente colocar aqui, entende? Não vai ser um prontuário, vai ser um feedback sobre o paciente. a conversa que ele teve ali na consulta. Pode ser um campo de texto. Basicamente, um campo de texto que ele preenche esse texto. Mas o médico não vai para preencher, por isso que eu queria que fosse falado igual o NOA que você está implantando. Ele falando, ele já vai gerar um texto do que ele falou, ele só vai simplesmente apertar Ctrl+C, Ctrl+V e colar dentro do. Foi isso que eu pensei, da mesma forma que ele te manda o exame de ressonância magnética, a carteirinha, tudo, ele te manda também esse texto resumido. O sistema externo, parece que ele não tem API. Mas vamos supor que a gente pega um sistema que tem API ou construa um sistema do zero. Como ele vai saber em qual parte ele vai colocar? Exato, é por isso que tinha que ter a área do paciente ali, nos dados do paciente, data de nascimento, CPF, telefone, a informação do histórico clínico desse paciente. Não, por escrito. Mas como que o sistema externo vai fazer a leitura do prontuário, se lá for do histórico? Vai saber para qual carro. Ele vai falar assim, essa leitura que eu fiz de qual paciente quer, de qual parte quer. Você não dá entrada. Exato, é para quando o médico acessar, ele tem informação. Eu quero que o médico acesse e tenha informação de como é que está o pedido, o que ele falou sobre esse paciente, o médico esquece. Entende? Forma de entrada. Isso é forma de entrada. Aí na hora que ele for iniciar a consulta, vai dizer lá, vai jogar lá. Não, foi o que eu falei A gente para já ela. sabe que é o dele, na hora que ele for botar, vai ser aqui, vai ser a João da Silva. Entendeu? Uma pergunta, 3 níveis de pergunta, entendeu? Para ele. Porque a informação está ligada ao médico. O que vem depois está ligado a ele também. Então não importa se ele botar ali João, botar
e o nome da empresa, não importa. O que ele botar ali vai ser a chave para conexão com a informação que foi gravada. Para a gente é interessante que ele alimente essa informação ligada ao sim, toda a triagem que você falou. Não, mas é que eu tô te falando assim, pra gente fazer uma implementação do sistema externo, eu tenho API no Pipefire, eu tenho API um sistema que faz a leitura de voz. Beleza, eu já consigo comunicar um com o outro. Ok, ele acabou de fazer uma leitura de um determinado paciente. Ele não é que é ligado ao médico. Ele vai ter que ligar nesse paciente, vai ter que anexar esse histórico nele. Sim. Esse paciente vai ser basicamente um card. Como que ele vai saber exatamente qual card ele vai colocar? Então, assim, para ele Entendi o localizar um dele. card, eu vou ter que ter campo chaves. Campo chaves eu vou ter que trabalhar ou o CPF ou o nome. Nome talvez pode dar duplicidade, mas o CPF. Não, eu vou dizer também. Nome. Nome. Não, mas assim, eu teria que ter esse mesmo campo. Exatamente igual. Aí o primeiro passo você vai ter fotos de um cara ali, consulta, conversando com o cara, com o celular para gravar. Ele vai ter que ter, antes dessa gravação, ele vai ter que dar o start. O start vai ter que ter algumas chaves. Não, o login dele como médico. Aí você já sabe que é o médico, o seu Não, nome. ele não precisa do login do Pipefy para acrescentar a informação do card. Então ele não tem registro. Porque ele não pode pôr. Eu posso ser isso. Então, assim, não tem registro, não tem registro. Tem que ter registro. Não pode ser assim. O link que você mandou, que você mostrou aí pra gente, ele você já gera o link de um card específico, que seria, por exemplo, o médico, ou... Entendi. Aí tem que ter uma triagem para identificar para onde ele vai. Aí esse link ele preenche um formulário consultando a base do pagamento. É isso? Ele vai preencher o formulário que a gente vai editar. Não sei, ele consulta. Criar um card novo aqui, ele vai ter que usar para aparecer um card novo aqui dentro. Lá, Não, tem que fazer um serve, então, nesse carro. Ele tem qualquer um serve, ele pode ter carro. Eu posso fazer isso. Ele me dá a informação, eu pego e faço. Isso, aí eu tenho que trabalhar como usuário. Assim, não, aí não vou trabalhar com formulário externo. Corre, não importa. Nem que você dá um link externo para um formulário, você pode dar um link externo e não dá para trabalhar. E aí trocar tudo depois, entendeu? Assim, efetivamente, como ele não tem nenhum tipo de registro, não importa. Ele vai gerar só um card, não é isso que você estava falando? Isso que é, né? quando a secretária, que seja um médico dali, a entrada processo foi uma pessoa que colocou a informação ali que a gente vai ter que identificar na triagem? Aquele entrada processo ali é o quê? Tá. Onde que ficam os processos que estão aguardando essa triagem? Ah, tá, essa que eu tô falando, essa que eu tô falando. Abre aí pra eu ver. Entendi. Não, tudo bem. Eu posso criar os campos que eu quiser. Sim. Então, aqui no criar card, vamos supor, eu ponho aqui o nome do paciente, um campo texto para ele preencher, o nome do médico, um campo texto. Vou garantir que foi o médico que preencheu e não a secretária dele? Não. Como é um link externo, qualquer um pode preencher. Aí, como ele preencheu o nome dele aqui, eu faço uma triagem aqui e marco depois o campo selecionado, que aí sim eu tenho o cadastro de médico interno. E aí, daí para frente, as etapas correm normal ali dentro. Essa é uma possibilidade, se eu for trabalhar com link externo. Agora, se eu for trabalhar sem link externo, eu for trabalhar com login de usuário, aí eu crio os usuários aqui dentro, o cara tem que logar no Pipefy e ele já vai tirar a criação, já cria um card vinculado a ele. Aí não tem como ter ele, entendeu? Entendi. Então, assim, o objetivo é, você quer ou não quer controlar a obrigatoriedade de vínculo no médico? Não, eu quero que o cara insira, eu não quero pagar o usuário, quero que alguém insira externo.
eu faço a triagem aqui e alguma funcionária minha vai dar um clique depois falando, ó, esse realmente é o Efetivamente não precisa. Então, efetivamente não precisa. Ele pode autenticar na sua página e quem acessar vai ser só o usuário bot por trás desse preenchimento, entendeu? Ele pode até realmente ter uma autenticação, só que ela não vai ser uma autenticação no PipePy que você está falando, né? O PipePy teria que ter um usuário lá dentro dele, certo? 3 formas de fazer. Um link externo. Não tem autenticação nenhuma. Ele só vai criar o card e aí alguém interno vai fazer uma triagem e vai vincular esse MED. Aí ficou vinculado, mas foi alguém interno que vinculou. Ele só inseriu as informações externamente. Agora, a segunda opção é ele ter um usuário no Wi-Fi, ele faz a autenticação, faz tudo. Terceira opção, criar um sistema externo à parte, que aí ele entra com o login sem, autentica e aí gera esse card inicial. Mas aí sei lá, acho que é um gasto desnecessário para ter um sistema à parte. Então a gente tem 3 opções diferentes de resolver isso. O objetivo eu não entendi o que vocês querem. Vocês querem controlar ou não a autenticação do médico? Vocês querem deixar... Não, a gente quer conhecer. A gente quer conhecer. Entendeu? Na verdade, a pergunta que a gente está fazendo é a pergunta de lei, entendeu? Mas saber o que vocês querem, que aí eu falo, ó, tem todas essas formas de construir. Normalmente, eu não preciso filtrar, pelo menos as outras empresas que eu criei, na medida que a gente filtrava com cada médico tinha seu usuário. É uma coisa. Mas aí a gente usava os médicos não só nesses processos aqui, como também em outros tipos de processo. Eu usava eles em visita de representantes para controlar a frequência que o representante visitava, atendia, se teve algum questionamento do médico. Se teve questionamento do médico, eu passava para o diretor comercial também. Mas esse está empreende tudo aqui assim. Sim. Assim, como solução. Mas não dá pra ficar dependendo do médico que vai colocar ali tudo certinho É. no inbox, entendeu? É isso que a gente está. É o que a gente acabou de colocou. Para buscar informação certinho, né? E isso aí é um cara que gosta da caneta também, gosta de digitar. Você vai fazer tudo ali bem certinho. Uma das empresas que está dos 300 cirurgias mês, ela simplesmente a gente passava o link externo. Normalmente não era o médico que preenchia, era a secretária dele que preenchia. Ótimo. E caía aqui os dados na entrada de processo e passava pela triagem. Qual que era a triagem? Está tudo completo que eu preciso. Enviou a carteirinha, enviou o laudo, enviou o RG, CPF, enviou, enfim, enviou tudo que eu preciso? Enviou, beleza. Então passa para a próxima etapa, que é a criação de relatório médico. Aí a gente criava o relatório, inicialmente era manual, depois passou isso para IA, com IA. Aí depois que criava o relatório, revisava, depois passava para a próxima etapa, que seria O relatório médico foi pedido médico? Isso. Ele cria automaticamente depois que a gente passa pela triagem? Ah, tá. Doido? Aí. Viu? Foi. Não, calma. Acho que a nossa reunião vai cair daqui a pouquinho. Eu tenho licença da Microsoft, mas Eu acho que nem tem quantos minutos? Eu acho que nem tem necessidade, já foi. Já esclareceu bastante coisa. Agora a questão. sim, Você não ouviu o que vocês estão fazendo? aí envolveria projeto, basicamente. Sim. Mas eu não conheço o sistema mais de operação que você tem que construir campos específicos para cada coisa. Sim. É a mesma coisa, eu posso, hoje em dia, a gente tem um projeto na ECM de, toda vez que um relatório está querendo criar relatório, tem 3 meninas lá que criaram relatórios, o resto eu não tinha experiência nisso.
Mas basicamente aqui tem as informações. Ela vai ter na entrada aqui do processo, vai ter o paciente, o médico, vai ter o Sim, todos os. relatório, os documentos, os exames. Inclusive, a gente poderia botar aqui um áudio, né? Se a gente quisesse. Se quiser subir aqui, pode. Entendi. Na verdade, anexo pode ter qualquer coisa. Tá bom. Tá bom. E aí, vamos supor, se você pegar isso daqui, eu falei para eles, eu falei, olha, poderia criar um sistema externo e vem aqui a API, busca esses dados, joga para o ChatGPT, segmenta, cria o relatório e volta aqui. Só que ele gera um custo para isso. Entendi. Qual que é o jeito manual de se fazer? Tá tudo aqui, eu venho aqui, põe download, E faz o pedido através disso. Não vale nem a pena, porque de qualquer forma tem que revisar, né? Não adianta só confiar que tá certo na automação. Na medida que a gente criava uma automação, mas não desse jeito, era uma automação bem um pouquinho mais curta. A gente jogava aqui, relatório criado. Aí tinha uma etapa aqui escrito revisão de relatório. Depois poder avançar. Então, assim, a criação era automatizada, mas passava pela mão de um humano para revisar. Então, tem vários formatos de se criar. Basicamente, entender qual que é a realidade, o momento da empresa e onde está querendo chegar. Entendi. E aí, os meios de chegar àquilo, eu consigo propor vários. Então, fechou, Vinícius. E última coisa, você tem como a gente dar uma negociada nesse valor ou o valor final? Das 45 horas, né? Da ICE, mandei. Tá. Depois, como o Matias falou que vocês eram parceiros, tudo, eu falei assim, não, então vamos manter a mesma coisa, mesmo sendo um pouco defasado, que é para facilitar. Fechou então, irmão. Vou falar com o meu diretor e a gente volta aí com o aval pra gente seguir. Se isso Tá. não sei se a gente conseguiu sanar todos, porque não sei se ficou tão claro. Mas qualquer coisa a gente tenta de novo. Ficou bem claro, deu pra ver como funciona a interface, como é o processo, enfim. Deu pra. Tem muita coisa que a gente vai fazer com a contigo. Por exemplo, aprovação de viagens comerciais. Sim. Aquilo lá também também. E aí tem aqueles gastos necessários. Sim. Ou aprovação de projetos de produto novo. Eu fiz desenvolvimento de produto aqui dentro também. Contratação de RH, Sim. aprovação de compras, aprovação de financeiro. Tudo que tem fluxo dá para criar ele. Seria incentivar isso, mas tem que dar isso uma cultura, um monte de coisa pra gente conseguir usufruir desse sistema. Mas ela é importante, imagino que futuramente a gente use sim. Beleza, então. Foi? Fechou. Foi. Perfeito, deu certo. E aí? Timing. E aí? Então, essa ideia do. Esquece, vamos tentar seguir primeiro com a ideia do processo. Esse negócio de transcrição, a gente deixa o projeto. Isso aí essa transcrição no chat GPT, o médico pega aqui, ó. Consegue fazer no chat GPT, sim. Consegue, mas aí depois vai ter que pegar. Entendeu? Isso seria o software que está criando lá para a clínica. Sim, que Isso. Isso que a gente. Não escreve. Isso tanto é que ele Não é só isso. está Não é só isso. Como esse CRM pode ajudar ele a trazer aquele paciente para o consultório dele, por exemplo? Então, a gente pode Entendeu? A criar. forçar o cara, usa seu plano de saúde, gasta aí seu plano de saúde, vem pro meu consultório. Cara, hoje em Cara, é uma dia, coisa que a gente não lembra, mas que você mantenha no teu médico, no teu sistema, gerando dados, um presente, de brinde para você. o que acontece? Hoje o médico que usa, no meu caso, né, a experiência que eu tenho com o Walter e que ajuda muito, o médico não lembra de nada. Não lembra nem do paciente que ele atendeu. Então, esse sistema seria a secretária virtual. Consulta ele fica com informação, inclusive se o filho é autista, se a mãe está doente. Na próxima consulta que esse paciente voltar, vai estar lá, ó. Aí o médico já vai saber o que puxar de rapport desse paciente. Exato. integração com a receita aqui.
Tem que ser um Isso. conservador médico para a operação de fora. Isso.